Muito bem, expert. Agora eu quero bater um papo com o Jonatas Ribeiro. Ele atua muito forte com mentorias. Ele também é coaching, consultor. Ele está junto com a gente aqui nesse projeto, no Expert Coaching, mas ele tem um trabalho muito bom com mentorias. Jonatas, queria que você contasse um pouco da sua experiência aqui no nosso treinamento de formação em mentoring. Eu sei que você atua com grandes mentorias, captação de clientes para mentoria, certo? Eu queria contextualizar aqui, para a gente começar. Recentemente, você participou de um evento, né? Nesse evento você fez uma palestra gratuita, Sim. falando sobre marketing digital, que é o nicho que você atua. Sim. Você dá mentoria de marketing digital. Sim. E aí eu vi que lá nesse evento, eu estava no evento, você fez um pitch, né? Você ali jogou uma sementinha e as pessoas começaram a te procurar. Sim. E aí, como que você faz a partir daí? Como é que você trabalha essa mentoria com esses profissionais? Bom, Oswaldo, primeiramente, obrigado pelo convite. E só explicando para as pessoas o que é pitch. Pitch, na verdade, é uma grande oferta, né? É uma oportunidade que você coloca ali na mesa para os profissionais que estão presentes e, de fato, eles falam assim, opa, o negócio é interessante, é uma oportunidade muito boa e eu não posso deixar escapar. Então, ele vai lá e pega aquela oferta, traz para ele e compra o teu negócio. Uma das melhores formas hoje, Oswaldo, de atrair cliente de mentoria é quando você faz palestra, é quando você se posiciona nas redes sociais da forma certa, certo? E aí você começa a atrair esse público. Como que você atrai esse público? Uma das formas, né, é a sua expertise que você tem e a forma que você trabalha. Você vai gerar resultado na vida daquela pessoa, daquela empresa, e aí, quanto mais você faz aquilo, mais experiente você fica e outras pessoas vão começar a vir cada vez mais. Entende? E como que é a sua mentoria em marketing digital? Por exemplo, as pessoas estavam no evento, aí eles começaram a te procurar. Jonatas, vamos colocar aqui, eu tenho uma clínica de estética. Sim. Como é que você faria uma consultoria para uma clínica de estética, por exemplo? Tá, vamos lá. Mentoria. Né? A mentoria, na verdade, ela é baseada na experiência que eu tenho. Então, com base nisso, eu alinho. É muito próximo, por exemplo, de coach. A única diferença, né, de coach para mentoria é que coach você faz muita pergunta e com base nisso, o próprio coach ele vai criando, na verdade, as oportunidades dele. Ele vai tendo as suas próprias... experiência, vamos dizer assim. E o mentoring eu tenho a experiência, eu tenho a expertise e eu falo, vai por esses caminhos aqui, segue isso. Então, quando eu pego um projeto novo, independente de qual seja a área, se é da área da saúde, se é, por exemplo, da área da educação, enfim, o que eu faço? Eu traço ali um objetivo. Qual é o objetivo? Eu entender onde está aquele profissional, onde está aquela empresa, e eu falo assim, ok, e de fato, onde você quer chegar? É o ponto A e o ponto B. É o que a gente já sabe. Né? Então, onde você quer chegar? Ok, com base nisso, eu construo essa jornada falando para ele, você vai fazer A, B, C, D. Eu não fico perguntando para ele. Eu, na verdade, eu já dou as coordenadas e com base nisso, a gente vê se essa pessoa ela já tem competência. Agora, tem duas formas, né? Ou a pessoa ela vai desenvolver a competência ou ela vai contratar alguém que já tem aquela competência que ela precisa ter. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você, na mentoria, você não, de fato, executa. Por exemplo, Não. Você vai falar para ela o que ela tem que fazer para ter sucesso. Sim. Então, vamos dar um exemplo aí. Ela tem que gravar stories de uma certa maneira. Exatamente. Você não vai gravar para ela. Não. Ela tem que gravar. Essa talvez seja a diferença de uma consultoria. Isso. Porque talvez o consultor tem que ir lá fazer pôr a mão na massa, gravar, enfim. Então você vai explicar para a pessoa e falar para ela, ó, é isso que funciona. Isso, exatamente. Então, por exemplo, desde algo mais simples, por exemplo, gravar um vídeo, né, ver iluminação, qual é o melhor ambiente, a melhor câmera. Às vezes o assunto até é tão simples, mas que muitas pessoas erram. Por exemplo, limpar a lente da câmera.
Entende? Você, no seu processo de mentoria, são quantos encontros? Quanto tempo? Como é que funcionaria isso? Então, ó, hoje eu tenho um ciclo de 7 encontros. Esse ciclo de 7 encontros, ele dura em média 3 meses. Só o que acontece? Dentro desse ciclo, a gente mapeia tudo que a pessoa precisa executar por semanas. Aí tem o período de implementação. Então, ela tem um encontro comigo e num prazo de 15 dias, 20 dias, ela tem esse período de implementação. E eu também acompanho. Essa implementação são as diretrizes que você já deu para ela. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa ela quer se posicionar melhor na internet, nas redes sociais, no Instagram, enfim. E aí eu digo para ela, ó, esses são os posicionamentos que você precisa seguir, com base em uma conversa e onde ela quer chegar. A gente constrói um checklist, esse checklist ela precisa ir executando, e vai ticando e vai executando. Você entende? Entendi. Então você deixa. E você cobra isso depois da pessoa? Se ela está fazendo ou não, você exatamente. Acompanha. Então, por exemplo, vamos supor, ela precisa fazer, um exemplo, né? Ela precisa fazer um stories ou um reels tal dia, ou todos os dias. E aí, se passou aquele dia, né, as 24 horas, no dia seguinte eu falo, ô fulano, eu vi aqui que você não fez nada, ou faltou, ou o próximo você melhora nesse ponto. Você entende? Eu vou pontuando ela, certo? Entendi. E aí você vai metrificando isso. Exatamente. E aí você na mentoria você fala para ela, ó, isso aqui vai dar, isso aqui você não fez, você vai dando feedback. Você quer ver um caso interessante? Olha só, tem um amigo nosso, ele tem um espaço de treinamento, né? E aí o que acontece? Ele quer fazer campanhas para atrair pessoas para dentro do espaço. Entendi. Certo? E aí o que acontece? Ele já tem um certo tipo de conhecimento com tráfego pago. Tráfego pago, na verdade, é uma estratégia, eu posso dizer que é uma estratégia, né? A gente vai ensinar isso aqui dentro da comunidade. Isso. Né? O tráfego pago, na verdade, é como que você atrai o cliente certo para dentro do seu negócio, não importa qual seja o nicho. E ele já entende um pouco sobre tráfego pago, só que ele precisa refinar esse processo. E aí, o que eu fiz com ele? Eu falei, olha, constrói X vídeos, né, relacionado aos assuntos que você resolve. Com base nisso, você vai criar as campanhas e aí a gente vai começar a metrificar. A gente fez uns 5 ajustes, Oswaldo. Esses 5 ajustes chegou um resultado muito bom com base nas pesquisas que as pessoas fizeram. Teve imagem, por exemplo, e vídeo que as pessoas nem clicaram. Então a gente já sabe que as pessoas não gostam. Então a gente vai descartando. Por que eu faço dessa forma? Porque com base na minha expertise, eu vou falando, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado. E a gente só vai descartando o que dá errado e validando cada vez mais o que dá certo. Entendi. E, por exemplo, você falou que são isso no seu método, né? Aqui você vai ter o seu processo de mentoria, mas eu gosto muito dessa ideia de um processo de mentoria, ele não durar mais do que 6 meses. Nos meus processos, eu sempre faço mensal, por mês, sabe? Então, são 6 meses, né? Tem a fase ali do começo, a fase do levantamento do diagnóstico, a fase de implementação. Então, você percebe que coaching, mentoria e consultoria são 3 primos, digamos assim. É muito próximo, Eles são muito próximos e é por isso que eu sempre bato nessa tecla de você levantar uma bandeira como se fosse uma religião. Não, eu sou coaching, eu só posso fazer perguntas, eu não posso dizer o que a pessoa tem que fazer. Cara, se você tem uma expertise, entra na vibe de mentoria. Sim. Se você tem uma expertise em consultoria, você quer executar alguma coisa, entra na parte de execução. E até mesmo na consultoria, às vezes você pode fazer uma consultoria maestro, que é aquela consultoria que você também diz o que tem que fazer, você acompanha uma equipe, porque a mentoria ela é muito mais específica para uma pessoa. Sim. A consultoria maestro, você vai ali e dá tarefas, por exemplo, para várias equipes. Envolve vários setores. Envolve vários setores e você vai cobrando depois. Então são coisas bem subjetivas. Agora, o importante é você embalar isso, né, de uma forma que seja vendável. Esse ponto, Oswaldo, é muito interessante. Nós temos um módulo que a gente fala como que a pessoa ela embala o conhecimento dela, né, e vende.
Porque uma coisa é quando você vende, por exemplo, uma taça dessa, né? E a pessoa ela sabe que é uma taça bonita, vistosa, enfim. E outra coisa é quando você tem uma expertise, quando você tem um conhecimento, que de fato você vende um serviço. Como é que se demonstra que você está vendendo um serviço? Pela transformação. E outra coisa, você vender um copo d'água num copo daqueles americanos é uma coisa. Uhum. E a mesma água você vender numa taça. A água, o conteúdo é o mesmo. Agora, exatamente, o copo é diferente. A forma que você está embalando, entregando faz total diferença. O que agrega mais valor? A taça. Com né? certeza, com certeza. Então, assim, o Oswaldo falou sobre uma parte de ser até 6 meses, né? O ciclo ele é muito interessante. Tem casos, Oswaldo, que, por exemplo, o cliente ele contrata ali um ciclo de 7 encontros, né, os 3 meses, e ele renova. Só que ele não renova para o mesmo assunto. Por quê? Entendi. Porque eu não acho isso interessante, né? Porque eu preciso que o meu cliente ele evolua no processo. Então, quando ele me contratar... É diferente de uma análise, né? Exatamente. Que o cara passa ali 10 anos. Então, por exemplo, quando ele me contrata para um novo ciclo, de fato é um novo ciclo, né? Então, por exemplo, ele tem novos desafios, ele tem novas conquistas que ele precisa fazer. E aí a gente faz o mesmo processo. Então, a gente construiu até aqui, então é daqui até aqui. E a gente vai construindo cada vez mais, entende? E aí, maravilha. E aí, nesse processo de implementação, você continua com encontros específicos e aí você tem o checklist, né? E você vai cobrando esse mentorado como? Você faz mais reuniões? Eu sei que você trabalha muito com reunião online hoje, né? Sim, você consegue atender pessoas no Brasil inteiro. Eu faço assim, ó, os 7 encontros, eles são online, né? Eles são online, eles acontecem numa data, num horário, num dia específico, tá? E a implementação, eu acompanho ele de forma online também. Então, por exemplo, e como que eu faço essas pontuações, né, para eu não esperar num prazo de, sei lá, 15, 20 dias até o teu próximo encontro? Porque demora muito, né, até eu corrigir ele. Eu vou corrigindo pontualmente via WhatsApp. Então, às vezes, eu tiro um print e falo, melhora isso, faz aquilo. Então, vai sendo acertos, né, ajustes, correções muito mais rápido e pontual, para que, de fato, o desenvolvimento seja mais rápido. Entendi. Então, é uma mentoria de implementação. Exatamente. O cara vai implementar aquilo que você acha que dá certo. Exatamente. Então, tipo assim, de fato, pega na mão do cara mesmo, da pessoa, da empresa, enfim, e a gente caminha junto nessa jornada. Hoje, você tem um nome para os seus programas de mentoria? Como é que você Mentoria faz? Jonatas Ribeiro. Mentoria Jonatas Ribeiro. Esse é um assunto bem interessante, só para a gente não se estender muito, Oswaldo. Às vezes a gente fica criando muita condição. O que é condição? Eu preciso disso para ter aquilo, eu preciso disso para ter aquilo. Aí eu preciso criar um nome. Enquanto eu não crio o nome, eu não crio o logo, eu não crio a cor, e aí eu não vendo. E os boletos não param de chegar, né? Exatamente. Não, tem muita gente, cara, que fala assim, não, cara, isso aqui vai explodir, vai vender no Brasil inteiro. Mas, cara, é só uma ideia. É só uma ideia. Então, você tem que executar, né? Existe um princípio que, depois que eu aprendi, eu comecei a colocar logo isso em prática e pronto. Chama-se MVP. Traduzindo, né? Produto mínimo viável. Então, eu preciso logo criar esse produto. Validar ele E aí eu vou aperfeiçoando. Você entende? Então, qual é o nome lá da mentoria? Mentoria Jonatas Ribeiro. Dentro dessa mentoria Jonatas Ribeiro, eu explico todo o passo a passo. O que acontece, por exemplo, em cada encontro. Eu deixo claro, porque uma coisa é aquilo que a gente falou. Uma coisa é quando a gente vende uma taça, outra coisa é quando a gente vende um serviço. O serviço você vende pela transformação que o teu cliente precisa ter. Maravilha. E me dá um exemplo de algum cliente aí, não precisa citar nomes, que chegou, algum cliente que deu certo e outro cliente também que você falou, eu vou parar a mentoria porque você não está fazendo o que tem que fazer, porque isso acontece, né? Acontece. Um caso de sucesso foi de uma dentista. Né? Ela trabalha muito com a parte de clareamento, a parte da estética, né? O que de fato dá dinheiro. Né? Ela tinha um faturamento X, aproximadamente 18 mil, mais ou menos 20 mil reais, e ela me conheceu através de uma pessoa, que era um videomaker,
que falou assim, ó, você precisa conhecer esse cara aqui e ele vai te ajudar. Nesse processo aí de 7 encontros, os 3 meses aproximadamente, ela foi para 30, acho que foi 37, 38 mil reais, certo? Isso só com mentoria. Então a gente traçou as diretrizes, então a gente aplicou coisas como Botox Day, que ela não fazia, clareamento Day, que ela não fazia. Porque... Mas isso foi ideias, por exemplo, você é um cara, você é um mentor, você é um cara que entende de venda. Sim. Então você está antenado no que o mercado de estética está pedindo. E aí você falou, ó, tem que fazer assim, é assim que vai dar resultado. Exatamente. Olha só, tem algumas pessoas que falam, por exemplo, a venda é tudo a mesma coisa. Em partes. A gente precisa entender que, por exemplo, se eu perguntar para você, se eu tivesse a oportunidade de estar na sua frente e perguntar qual foi a última vez que você foi ao dentista? No mínimo fazer, por exemplo, uma limpeza de dente. É recomendável que a cada 4 ou 6 meses. Mas, de verdade, qual foi a última vez que você foi? Então, a parte odontológica, ela, geralmente a pessoa, né, mais de 90%, ela vai quando ela tem um problema, uma dor. Né? Mas a parte estética não. É um vício bom. Então, por exemplo, você aplica um Botox, depois de 6 meses você tem que voltar lá para fazer de novo. Isso é algo chamado recorrência. Então, para que eu vou ficar insistindo em alguns procedimentos que demora a ter a saída? Aí eu preciso ficar despertando na pessoa que ela, olha, você precisa fazer um canal, você precisa fazer um clareamento. Não que isso não seja importante, mas o que de fato vai gerar receita mais rápido para a empresa, o ticket de atendimento por pessoa é alto. Você entende? Imagina fazer um procedimento estético, ortodôntico que fala, né? Você vai cobrar ali 80, 100, 120 reais. Aí você aplica um Botox, um preenchimento, você está pagando aí 800, 1.000, 1.200 reais. Então, assim, a gente está falando de 100 vezes mais. Agora imagina se, por exemplo, se você fosse fazer um processo de coaching, você não ia chegar nesse resultado tão rápido. Como assim? Não. Se você fosse fazer coaching com essa pessoa... Não, porque acontece? Nesse caso, imagina se eu ficasse fazendo perguntas e a pessoa ela não tem essa expertise que eu tenho relacionada a negócios. Então, é a necessidade. Eu não estou dizendo que ela nunca teria, mas talvez ela demoraria mais tempo. No caso, então você identificou que o caso dela seria um caso de mentoria. De mentoria, exatamente. Se a pessoa chega assim, beleza, mas ela está perdida na vida, ela não sabe o que eu quero, o que eu não quero, aí você ia ter que usar ferramentas de coaching, pelo menos no primeiro momento. Para mapear ali. Para ela entender, né, para depois você começar uma mentoria. Exatamente. Assim, ó, Oswaldo, eu tenho uma linha de raciocínio muito simples. Tá? Fala-se muito sobre viver o propósito. Eu acredito nisso. Né? Hoje a gente pode falar que a gente vive disso. Né? Mas quando os boletos chegam, eu não sei qual fase você está. Eu não sei qual fase você está. Mas isso não é nada combinado aqui. Então, isso é uma conversa mesmo. Né? Quando os boletos chegam, se você ficar pensando de fato, demais, né, no seu propósito, às vezes você não faz. E às vezes, naquele momento, você precisa pagar aquele boleto, certo? Então, quando eu vejo que uma pessoa está mais perdida do que segue em tiroteio, né, ela falou assim, ó, tô no vermelho, as contas já chegaram, tá por aqui. Eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu fazer. Então, o que precisa fazer? Vender. A solução é vender. É igual um pronto-socorro, né? A pessoa chega estourada, você tem que dar aquele remédio naquele momento, primeiro, para depois... Exatamente. Né? Imagina, a pessoa chegou estourada lá, estupiou a perna. Ah, não, vamos pensar a estética. Não, você vai estancar, você vai fazer todo o processo. Depois você pensa nisso, né? Nos mimozinhos ali. Né? Então, eu identifiquei esse processo e eu falei, bom, então vamos aplicar. E ela teve resultado. Né? E resultado bem expressivo. E aí, uma coisa muito importante na mentoria, que acabou esse período, o que eu faço agora? Ela já tem as ferramentas e as competências, algumas foram desenvolvidas, que ela consegue dar continuidade. Você entende? E tá, beleza. E, por exemplo, e em caso que a pessoa não está aplicando, porque isso comigo no coaching, eu atuei muito mais como coach do que como mentor. Eu chegava para a pessoa e falava, olha, você não está fazendo a tarefa, não tem como continuar. Fica difícil, né?
Olha só, essa é a diferença entre a consultoria e a mentoria. Né? A consultoria eu vou lá e faço para a pessoa, né? Eu entrego tudo para ela, ela fica sentadinha. A mentoria, eu falo o que ela tem que fazer, ela resolve, ela precisa resolver. Nesse processo, é uma via de mão dupla. Então, eu falo, eu dito, né, vamos supor assim, as regras e ela segue. Quando o processo falha, quando não executa, ah, Jonatas, então você está falando para mim que tudo que você fala, você acerta? Não. Mas 90% das coisas que eu falo dá certo. O que não dá certo, a gente vai descartando. Por isso que existe o processo de validação. Porque é muito simples. Às vezes você vê a pessoa, né? Não, método pronto, clica no botão e pum, vai dar resultado. Não é bem assim, você precisa validar. Né? Uma das partes que a gente fala sobre vendas é o comportamento do consumidor. Comportamento do consumidor, cada estado tem uma cultura, cada país tem uma cultura, dependendo do sexo. Você tem que fazer muito teste, muito né? teste. Muita pesquisa. Então, falar a fórmula X, Não, calma aí. Tem que ir fazendo o teste. É óbvio, tem muita coisa já validada no mercado que você precisa fazer alguns ajustes. E aí, beleza. Mas quando o processo de mentoria não dá certo, 100% das vezes é porque a pessoa não fez o que tinha que ser feito. Então, não consegue ter resultado. Maravilha, Jonatas. Pessoal, então esse aqui foi, na verdade, um bate-papo aula. Eu queria que você deixasse aí seu comentário, o que você aprendeu nessa aula, em que momento que você está. Você já tem sua mentoria, você já sabe por onde você vai seguir, você deseja trabalhar mais com mentoria, mais com coach, mais com consultoria. Deixe seus comentários aí, vamos para a próxima aula.